A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos na Tua casa, Pai. Motivo de alegria, motivo da nossa exaltação a Ti, Senhor. A Ti nós rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque nós Te amamos e nos prostramos perante os Teus pés, meu Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, tudo aquilo. Ouve as nossas orações. Ouve, Senhor, o nosso pedido, Pai, para que nós possamos, Senhor, chegarmos perante a Ti, Senhor, de coração aberto, Pai. Ó Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 3, 4 e 5. Isaías 53, versículos 3, 4 e 5. Amém? E a palavra de Deus diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e comum que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Senhor, neste momento, Pai, que estaremos ministrando da Tua palavra, Pai, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja com a minha vida, Pai, usando-a, Senhor. Usa a minha boca, Pai, para que eu fale tão somente aquilo que o Teu Espírito assim permitir, Pai. Coloca, Senhor, todo o conhecimento, de maneira que eu possa ser fiel à Tua palavra, Senhor. Que eu possa ser de maneira explicativa, expositiva, para que todos nós possamos ter um crescimento espiritual em cima do Teu ensinamento, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém? E o tema da palavra desta manhã, irmãos, é o sofrimento de Cristo. E antes que possamos estar entrando na palavra, eu gostaria de aqui fazer um comentário, né? Que nós, enquanto os seres humanos, vivemos num constante sofrimento. A nossa vida, ela não é fácil. Nós temos situações, muitas vezes, são sofrimentos que às vezes são passageiros. Outras pessoas vivem num constante sofrimento que parece não ter fim. Para outros, vem situações em que tudo está caminhando bem, tudo está indo perfeito, mas de repente é como aquele dia de sol, que amanhece o sol bonito e à tarde o tempo fecha e vem aquele temporal. E ninguém está livre de passar por esta situação. Mas as coisas se tornam mais difíceis quando o homem, ele se afasta da presença de Deus. Muitas vezes pelo próprio ego, pela própria arrogância, pela própria soberba, ele se sente de tal maneira que suficiente para enfrentar
as suas dificuldades, enfrentar aquilo que está pela frente. E é aí que começa o grande problema, quando o homem ele começa a confiar muito nele próprio. É aonde que a tendência cada vez mais ele se desfalecer. Cada vez mais ele vai se afastado, porque ele não consegue. Muitas vezes é que nem aquele corredor que ele começa rápido uma corrida, ele não tem um plano de corrida, e logo ele se cansa e vai ficando pelo caminho. Se faz necessário, irmãos, que no momento das tribulações, que no momento da dificuldade, nós possamos sim nos aproximarmos cada vez mais da presença do Senhor, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem aquela energia que faz com que nós tenhamos força para levantar da cama, para que nós possamos desenvolver as nossas tarefas. É dele que vem a força, aquele ânimo, até mesmo para que nós possamos abrir a palavra do Senhor, para ler, para meditar e para orar. Nós somos totalmente dependentes desse nosso Deus, e nós nos alegramos por isso. É um motivo, essa dependência que nós temos do nosso Deus é um motivo de alegria, porque nós cremos naquele que nos sustenta. O Senhor, Ele a todo momento, Ele está dando provas da sua existência na nossa vida. E é claro que o Senhor, Ele não precisa dar prova para ninguém. O Senhor é Deus, acima de todas as coisas, soberano. Mas mesmo assim, Ele constantemente, Ele nos mostra o poder dEle, o carinho que Ele tem conosco, a guarda que Ele tem sobre os teus filhos. Ele ama cada um de nós de maneira que Ele não faz diferença. Todos nós aqui presentes somos iguais perante o Senhor. O Senhor nos ama de maneira igual e respeita as condições de cada um. Deus, Ele não estipulou, eu quero que todo mundo seja igual, mas Deus, Ele sabe o coração de cada um. Deus, Ele deu sim a palavra dEle, que nos orienta a melhor maneira que um cristão deve se comportar. E nós, como os bons e verdadeiros cristãos, nós devemos nos basearmos nesta palavra, para que nós possamos ter uma vida mais saudável, tanto física como espiritualmente. Mas a palavra do Senhor, que eu quero falar com os irmãos nessa noite, ela fala, o profeta Isaías, ele já profetizava, era como se ele tivesse tendo aquela visão daquilo que aconteceria com o nosso Jesus. Jesus, Ele toma sobre si todo o nosso sofrimento. E o profeta, ele expõe isso, ele expôs isso naquela época, e até os dias de hoje, isso serve como um exemplo para nós. Isaías, praticamente, todo o seu livro aponta para Jesus Cristo. Ele nos mostra, e Jesus Cristo, Ele traz para si um sofrimento que a Ele não pertencia. Ele chama para si uma dor que era nossa, mas por amor ao homem, Ele atende ao pedido do Pai. Ele atende
a um plano de salvação que o Pai havia estipulado. Ele nos mostra com isso obediência. E Jesus, como Deus, no alto do seu poder, Ele sabe ouvir e atender ao Pai. E muitas vezes está faltando isso para nós. Nós como igreja, nós como cristãos, nós como cidadãos, precisamos mais ouvir o que Deus está falando. Muitas vezes nós apenas escutamos, mas nós não assimilamos. Então se faz necessário que nós possamos ouvir, entender e praticar aquilo que o Senhor quer nos falar. É o Senhor acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, ele profetizava aquilo que Jesus, ele iria passar por nós, de maneira a nos libertarmos de um sofrimento eterno. Um sofrimento que ia além da nossa carne. Era um sofrimento que nos condenaria a uma dor na alma, a uma condenação eterna longe da presença de Deus, uma condenação a vivermos uma eternidade de dor no inferno. É uma palavra dura, é uma palavra que choca, mas se faz necessário que assim seja falado, porque muitas vezes as pessoas precisam entender a verdadeira realidade, ou o real motivo de termos uma vida com Jesus, de o aceitarmos e o reconhecermos como o Senhor e Salvador da nossa vida, tanto ao ponto dele descer da sua majestade e se entregar por amor de toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. O versículo 3 que nós lemos diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus, ele sofre para salvar o mundo. Jesus foi oprimido, castigado e morto, mas ele aceita a missão. Ele sofre uma dor que a ele não pertencia. E Isaías, ele recebe de Deus esta mensagem, e uma mensagem que ele teria que passar para aquele povo, profetizando a vinda do Messias. O Messias que vinha para mudar uma história, para mudar a história daquele povo, mudar o futuro de um povo. E Jesus, ele veio, acabou vindo não só para mudar a história daquele povo, mas mudou a história de toda uma geração, de todo o povo. E até hoje, nos dias de hoje, nós somos alcançados por este ato de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, naquele momento em que ele era desprezado, ele se sente como alguém ao qual uma pessoa não quer ver. Quantas vezes nós temos essa impressão que alguém não quer a nossa presença, alguém não quer estar conosco. E foi uma sensação que ali de desprezo, dele estar desprezado, como se aquelas pessoas o
não quisesse que ali ele estivesse, e não entendiam o motivo pela qual Jesus estava fazendo aquele ato. Não entendiam que aquele ato fazia parte de um plano de salvação de Deus para toda a humanidade, inicialmente para aquele povo judeu, mas aquele povo não o recebeu. E hoje nós fomos agraciados também. Nós que éramos os gentios, hoje somos a igreja de Cristo. Estamos debaixo da palavra do Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele sabia que toda essa humilhação, toda essa situação que ele iria passar, valia a pena, porque na sequência viria o seu triunfo através da sua ressurreição. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vós foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Cristo sabia que ele iria padecer, que ele ia ser desprezado, que ele ia ser castigado, mas ele tinha certeza que o seu triunfo, que a sua glória viria na sequência, que ele ressuscitaria, que ele cumpriria o pedido do Pai, e que toda a humanidade estava sendo reconciliada com Deus. Aleluia. E assim, se foi necessário que Cristo passasse por todo esse sofrimento, para que na sequência ele entrasse na sua glória. Lucas capítulo 24, versículos 26 e o 27. Porventura não convinha que o Cristo padecestes estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Jesus seria desprezado por aquele povo, mas ao tempo de Deus, reis, príncipes, governantes, todos se curvarão perante o Santo de Israel. Jesus entendia, Jesus sabia da necessidade daquele momento, daquele plano do Pai para a sua vida. Isaías 49, versículo 7, diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que o dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Aleluia. Jesus estava entre os seus, Jesus estava entre o povo escolhido por Deus, mas estes não souberam o reconhecer. Jesus, ele vem num primeiro momento para o povo judeu, o povo escolhido de Deus. E aquele povo,
ainda não conseguiram enxergar na presença de Jesus o seu Salvador, o Messias prometido, o Messias profetizado. E Jesus sabia de tudo, porque desde o princípio de todas as coisas com o Pai Ele estava. Jesus estava com o Pai desde a criação do homem, desde a criação do universo. Jesus, Ele participa com o Pai de todas as coisas, e Jesus assim, Ele conhece o homem nas suas fraquezas. Jesus sabia que a Bíblia fala em homens de dores, fala das complicações do pecado para o homem. Jesus sabe que da complicação do pecado, da eternidade. Jesus sabia que se nada fosse feito para o homem, todos iriam padecer a eternidade no inferno. Por isso Jesus, Ele vem para mudar o rumo da história, para alcançar a todos nós com o seu amor, com a sua fidelidade ao Pai, e principalmente por amor ao homem. Foi por este amor que Ele tem a nós, que hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Jesus nos resgatou daquilo que estávamos condenados. Onde será que poderíamos estar se Jesus não estivesse feito algo tão superior, tão sublime por pessoas que não merecem, que não mereciam, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados pelo amor sagrado do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, ó, só falando, né, complementando o que eu falei, que Jesus estava com Deus desde o momento da criação. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus estava desde o princípio de todas as coisas. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o reconheceu. Veio para o que era dele, mas eles não o receberam. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4 do texto que nós lemos: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, Ele assume as nossas enfermidades de maneira real. Não foi apenas uma história, não foi um conto, uma história de ficção, mas todo fato narrado, todo fato profetizado por Isaías, de fato ele acontece verdadeiramente. E por mais que algumas pessoas, alguns céticos, né, queiram tentar provar ao contrário, mas a história nos mostra a cada dia, a cada descoberta, que tudo que está narrado na palavra do Senhor é verídico, é verdadeiro. E mesmo que o homem não conseguisse provar nada, achar nada, nós como cristãos vivemos pela fé. Nós temos que crer, tão somente crer,
porque o justo viverá pela fé. Nós não precisamos ver com os nossos olhos carnais, nós apenas precisamos crer e descansar na palavra do Senhor, porque é ela que nos capacita, é ela que nos mostra que Cristo sofreu em nosso lugar por amor a todo homem. Mateus capítulo 8, versículo 17 diz assim: para que se cumprisse tudo o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Aqui, através desse sacrifício único de Jesus, de passar por todo esse sofrimento, todo homem foi liberto e purificado do pecado. Foi um sacrifício único e suficiente. Ao contrário daquilo que se praticava na antiga aliança, Jesus faz um sacrifício único. Não precisava, antes o sangue do cordeiro apenas encobria o pecado do homem, mas o sangue de Jesus limpou, purificou o nosso pecado de maneira definitiva, suficiente. Glória a Deus. Que demonstração de amor do nosso Deus, que demonstração de amor de Jesus para conosco. Quem de nós poderíamos fazer o mesmo? Eu acredito que ninguém. A gente pode até falar da boca para fora, mas na hora que a situação apertasse, eu acho que muitos poucos se manteriam firmes. Eu acho que muitos poucos nos dias de hoje conseguiriam suportar aquilo que a igreja primitiva suportou, que os pais da igreja suportaram. E hoje muitas vezes nós reclamamos de dificuldades, reclamamos de uma série de situações. Nós, enquanto seres humanos, nós vivemos o que? Reclamando. Se chove a gente reclama, se faz sol a gente reclama, se a cadeira é dura a gente reclama, se a cadeira for confortável a gente vai reclamar porque a gente vai acabar dormindo. O ser humano nunca vai estar satisfeito. E nós devemos então aprender com a história, devemos aprender com a vida de Cristo, devemos nos espelhar na vida de Cristo. Nós não devemos nunca olhar para o homem, nós devemos olhar para a vida de Cristo, porque muitas vezes olharmos para a vida do homem, nós iremos nos decepcionar em algum momento, mas Cristo, Ele nunca irá nos decepcionar. Cristo nunca deixará de nos mostrar o verdadeiro comportamento cristão, a qual nós devemos estar preparados, porque Cristo brevemente irá voltar. Muito em breve Cristo estará voltando para nos levar, para nos buscar, para nos levar para essa eternidade, a qual Ele carregou sobre si todo o sofrimento. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Que nós possamos continuar debaixo da palavra do Senhor, debaixo do ensinamento do Senhor, firmes, atentos, ouvintes e praticantes deste Evangelho.
de maneira em que nós possamos realmente viver, não apenas falar, mas que o Evangelho seja presente em nosso dia a dia, seja presente em nosso comportamento, e a luz desse amor de Cristo possa estar sendo refletida na nossa vida, que as pessoas realmente possam enxergar na vida de cada um de nós o amor do Evangelho de Cristo que tanto nós pregamos. Que assim como nós fomos alcançados pelo Evangelho da salvação, quantas e quantas pessoas ainda precisam ser alcançadas, quantas e quantas pessoas que ainda acham que conhecem Jesus, mas precisam conhecer o verdadeiro Jesus que vive, o Jesus que vive e que hoje está junto ao Pai, mas o mesmo Jesus que mandou e está entre nós, o Consolador, o Espírito Santo que habita no meio de nós, o Espírito Santo que preenche o nosso interior, o Espírito Santo que preenche todos os vazios da nossa vida. E para que isso ocorra, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nos alimentarmos de coisa boa, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Não vai ser olhando o site de fofoquinha que você vai se alimentar. Não vai ser vendo coisas que não vai edificar sua fé, que você vai estar cada vez crescendo espiritualmente. É claro que quando você abre a internet tem um monte de coisas lá, conforme você vai passando, mas não dê atenção àquilo que não vai edificar a sua vida. Isso aqui não é bom, passa. Isso aqui não é bom, passa. Opa, isso aqui é de Deus. Isso é palavra de Deus. Isso é exemplo de vida cristão. Isso eu vou absorver. Lembre-se, irmãos, que nós devemos nos dedicarmos o máximo possível. Existe um exemplo muito falado, que uma laranja num saco com demais laranjas apodrece todas as demais. Você pode até levar uma vida santa, você pode até levar uma vida pautada no Evangelho, mas se em alguns momentos da sua vida você está se envolvendo com coisas que não deve, aquilo vai minar a tua fé, aquilo vai minar a tua vida, aquilo vai apodrecer aquilo que Jesus plantou de bom para você. Por isso, irmãos, peça ao Espírito Santo de Deus que Ele te guie, que Ele te dirija, que Ele te fortaleça na sua fé, de maneira que você seja mais forte, que o Espírito seja mais forte que a carne, e que você fala: não, isso eu não quero. Espírito Santo, me ajuda, não permita que eu desvie para este lado. Espírito Santo de Deus, me ajuda que isso não entre na minha mente, não fique na minha memória, como aquelas musiquinhas que você ouve e fica ali na tua mente. Se você quer esquecer e aquilo fica. Nós devemos clamar a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Me ajuda e me liberta de todo o mal, de tudo aquilo que possa me afastar da tua presença, pois o maior sofrimento Cristo já levou por nós.
Se hoje nós achamos que nós sofremos por alguma situação que nós estamos passando, seja uma situação de doença, seja uma situação de desemprego, de às vezes uma contenda familiar, seja lá o que for, mas isso pode passar, mas aquela dor maior, aquele sofrimento maior que nós iríamos passar na eternidade do inferno, Jesus já levou sobre si. Jesus nos libertou. Aquilo seria uma eternidade, seria um sofrimento sem fim para nós, mas Jesus nos libertou. Jesus fez algo que não tem comparação. Jesus, numa grande demonstração de amor, Ele se prostrou ao pedido do Pai, atendeu ao pedido do Pai, e a salvação nos alcançou. Amém? Glória a Deus. Último versículo que nós lemos: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, Ele não tinha pecado. O pecado que Ele estava pagando ali era meu, era seu, era nosso. Mas Ele não hesitou em cumprir o pedido do Pai. Ele não hesitou em se doar. Ele não hesitou em abrir mão da sua majestade, de descer do seu trono, de ser desprezado, de ser humilhado, de ser morto, castigado. Quanto sofrimento Jesus passou naquele momento, por amor a nós. Quanto que Jesus apanhou pelo meu pecado. Quanto sofrimento Cristo passou, porque Ele ama a cada um de nós. Jesus, Ele não tinha pecado, nós sim temos, e nós, pelo nosso mau comportamento, nós precisávamos desse ato de Jesus, para que nós pudéssemos nos reconciliarmos com o Pai. A palavra do Senhor, ela fala sobre iniquidade, né? A iniquidade é aquilo que nós acostumamos com o pecado. Você até sabe que aquilo é errado, mas aquilo passa a ser rotineiro na sua vida. Você começa a viver o erro. Você traz o erro como se aquilo fosse certo para a sua vida. Aquilo já não te incomoda mais. Porque quando estamos verdadeiramente em Cristo, estamos debaixo da palavra, quando você faz algo de errado, aquilo começa a te incomodar, aquilo começa a te ferir. E enquanto você não confessa o erro e abandona, aquilo fica te acusando. Mas quando nós chegamos a um estado de iniquidade, aquilo já não incomoda mais, aquilo já passa a ser parte da sua rotina. Mas Jesus, Ele traz sobre si, Ele purifica pelo teu sangue derramado naquela cruz, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E pisaduras, o significado é contusões, machucados, ferimentos. Ou seja, pelos machucados, pelos ferimentos de Cristo, nós fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em Cristo nós fomos sarados, curados,
justificados e reconciliados. Romanos 4:25 diz assim: o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que vos também recebi, o que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo sofreu por nós, um justo sofrendo pelo injusto. Mas este ato nos leva ao Pai. O único caminho que nos leva ao Pai, Jesus. Não existe outro caminho. E através de Jesus, nós acabamos sendo novamente reconciliados. E a palavra de Jesus, ela nos ensina que é melhor sofrer fazendo o bem, se esta é a vontade de Deus. Jesus sabia que iria sofrer, mas ele sabia que o sofrimento dele iria beneficiar toda a humanidade. E muitas vezes nós nos esquivamos de fazer o bem porque aquilo vai nos trazer algum desconforto. Mas Jesus, ele nos deixa aqui um bom exemplo. Eu até anotei uma frase assim que diz assim: aqueles que honram a vontade de Deus como a sua mais alta lei, tenha conforto para saber que o sofrimento é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E só para finalizar, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Amém? O sofrimento de Cristo por amor ao homem, levando sobre si aquilo que a ele não pertencia, e mesmo não sendo bem recebido por aqueles para quem ele havia sido enviado, Jesus continuou amando aquele povo. Jesus sempre amou a cada um de nós. Jesus não hesitou em cumprir o chamado de Deus, o pedido de Deus, para que, através daquele sofrimento, nós também pudéssemos viver a eternidade no céu. Jesus nos sarou e nos libertou e cumpriu a sua missão, e deixa este grande ensinamento como igreja, que mesmo que a nossa caminhada, irmãos, possa ser dolorosa, se assim for a vontade de Deus, que assim seja. O sofrimento de Cristo nos libertou de um sofrimento na eternidade. O sofrimento de Cristo não era apenas a promessa de cura das nossas enfermidades físicas, mas a cura do nosso pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ter absorvido a palavra do Senhor, possamos meditar sobre ela,
entendermos cada vez mais o porquê do sofrimento de Cristo, o porquê deste ato que Cristo teve, e que muitas e tantas vezes que nós temos, às vezes, reclamado das nossas vidas, reclamado do sofrimento que nós muitas vezes passamos em nosso dia a dia, mas nós devemos ver o sofrimento que Cristo nos libertou. É aquilo que eu falei, existem sofrimentos que nós passamos que vão acabar, mas o sofrimento que Cristo tomou sobre si e nos libertou, aquele seria um sofrimento de eternidade. Amém? Que possamos viver a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor para a igreja nesta manhã. Glória a Deus, aleluia.